Olá! Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um programa Momento Jurídico da OAB 249, aqui de Francisco Morato. Eu, Eli Barreto, estarei acompanhando aqui o programa e na presença da presidente, a doutora Vanessa Miciano, e do nosso ilustre convidado, que eu quero que a senhora diga o nome dele. Doutor Célio Nonaka. Célio Nonaka. Isso. Muito bem. E nós estaremos, durante esse programa, falando da comissão... Da comissão que o Célio... Comissão não, na realidade o Célio é coordenador da ESA. O que é a ESA? A Escola Paulista... Né? Muito bem. Ele... É a escola superior. É a escola... Eu vou lembrar brincar com ele, sério, para ver se ele ia falar assim, não. Né? Escola Superior da Advocacia, pessoal. Não é que a gente está brincando aqui para descontrair, sabe? Um pouquinho, né? O Barreto hoje, ele tá meio gripadinho. Né, Barreto? Eu posso fugir aqui do cenário. Você vê, né? Mas vamos que vamos. Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui, né, fazendo o programa Momento Jurídico da OAB 249 de Francisco Morato. Agradeço aí as prévias, viu, Barreto? Sim. Que sempre enaltece aqui o nosso programa. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial para mim, pessoal. Eu acho assim, é uma pessoa que já está comigo já em outras gestões. Nós trabalhamos juntos na diretoria, continua sendo um dos meus braços direitos, né? É meu conselheiro, né? Eu tenho muita admiração por essa pessoa, né? E não é à toa que ele é o coordenador hoje da ESA, né, da OAB. Ele vai falar um pouquinho como funciona, o que faz, e ele tem muita propriedade de fala para falar do assunto. Anteriormente, nós pertencíamos, como eu falei nos programas anteriores, à subseção de Franco da Rocha. E o Célio também, ele implantou a ESA lá. Então, eu acho que é muito importante a gente dividir com a advocacia moratense e também com a sociedade civil a importância da ESA na subseção de Francisco Morato. E agora, o Célio vai falar o que é a ESA. Você viu que a gente deixou o Barreto sem graça, gente, sim, mas é brincadeirinha, viu? E daí só para ver se o Célio tá antenado, hein? E eu falei, vocês viram, né? Célio, seja muito bem-vindo no programa Momento Jurídico OAB 249 de Francisco Morato. Eu agradeço aí o convite. Obrigado, Barreto. Obrigado, presidente. O Momento Jurídico aqui, que está sendo transmitido pela Sun News, né? É uma iniciativa sensacional da 249ª subseção, que está inovando em tudo, né? A gente não consegue passar pela cidade de Francisco Morato sem ouvir falar da Ordem dos Advogados, ou seja, ela está dando, né, a nossa presidente e a sua diretoria, está dando protagonismo da Ordem dos Advogados para a sociedade civil, ou seja, está cumprindo de forma efetiva a função que nos cabe como Ordem dos Advogados. Com relação à Escola Superior de Advocacia, essa é voltada efetivamente ao advogado e à advogada e também aos estagiários. O objetivo desta escola, ela foi pensada lá na década de 90, em 1998, ela foi criada, na verdade ela foi efetivada pelo Dr. Rubens Aprobato, que foi nosso presidente aqui na seccional, foi também presidente do Conselho Federal, né? E aqui em São Paulo ele criou, em 1998, a Escola Superior de Advocacia, com o objetivo de fazer com que a escola ajudasse os advogados no complemento da sua formação, na sua especialização. E esse sonho, né, começou a ser realizado com a primeira diretoria da ESA, que era encabeçada por ninguém menos do que a professora Ada Pellegrini Grinover, né, que uma saudosa, na verdade ambos saudosos, porque tanto o Dr. Rubens como a doutora Ada já se passaram, já foram para o andar de cima, mas a gente nunca vai esquecer. E essa escola, ela veio com o objetivo de dar, assim, realmente um ensino de qualidade.
né? E nós temos hoje, nós somos das ESAs que existem por aí, nós somos uma das ESAs que possui a habilitação estadual, né, do Conselho da Educação Estadual, para a gente ministrar aulas de formação, né, tanto de extensão como também de especialização, né? E a especialização, então, a extensão não é necessária, mas a especialização, ela necessita de uma autorização do Conselho Estadual de Educação. E nós temos essa autorização, né? Então, quando a gente quer fazer uma aula de especialização, quer fazer um curso de especialização, a gente tem que dar entrada, né, com um pedido. Normalmente, essa autorização, ela leva bastante tempo para ser autorizado, né? Muitas vezes a gente pega algum curso que está sendo ministrado na ESA, né, de especialização, e tenta pegar uma aprovação que também leva de 3 a 4 meses, né, para passar em uma outra subseção. A gente até consegue fazer isso. Então, por conta disso, a dificuldade da gente conseguir trazer cursos de especialização. Mas cursos de extensão a gente tem condição de fazer e tem condição de trazer. A ESA aqui de Francisco Morato, ela, na realidade, a gente iniciou ela, mas ainda não conseguimos, até por conta da pandemia que estava por aí e todos os problemas que advieram aí do problema da gente não poder se reunir, né? Nós deixamos que os nossos advogados usassem aí da ESA Central, né, através dos cursos que eram transmitidos de maneira online. Em última reunião agora que tivemos com o professor Tartucci, que é o nosso diretor atual, o objetivo da ESA, né, o foco agora é a gente trazer os advogados novamente para dentro da escola. Nós queremos trazer os advogados, né, para fazer especialização, para fazer os cursos de extensão dentro das subseções, até mesmo para que a gente movimente isso, porque esse contato é muito importante, né? Não obstante, a gente continua também com os cursos online, isso vai continuar. O objetivo que o professor Tartucci nos passou é que esses cursos, quando é feito pelo advogado da subseção, então uma parte da verba que o aluno paga lá para a central vai ser repassado para a ESA da subseção. Que importante essa coisa. Sim. Então nós vamos ter dinheiro em caixa, gente, para poder fazer. E nós precisamos até mesmo para implementar aí, né? De repente a gente pode pegar um quadro eletrônico, a gente pode pegar câmeras, podemos pegar filmadoras e tudo mais, né, com um caixa formado pela nossa ESA, como a gente fez em Franco da Rocha no passado, né? No passado, inclusive, foi até mesmo o Dr. Rubens Aprobato quem autorizou, né, a instalação da ESA em Franco da Rocha. E foi por um pedido, Célio, desculpa te cortar, esse pedido da ESA foi feito por quem na época? Na época, esse pedido foi feito pela doutora Roberta e nós fomos até lá. Na época, acho que a doutora Luísa também fazia parte da diretoria. Era uma diretoria, na verdade, que ela foi... a diretoria eleita, ela praticamente se desfez. As pessoas que compunham a diretoria acabaram assumindo cargos na prefeitura e cargos públicos e acabaram, então, deixando a ESA. E a única que ficou lá foi a secretária, que na época a secretária-geral era a doutora Roberta Rizardi, né? E a doutora Roberta, então, fez uma composição, chamando a nossa querida doutora Valquíria, né, para compor a subseção de Franco da Rocha, e a doutora Luísa, né, na época, que também estava ali e se dispôs a ajudar. E foi nessa época, então, que nós formulamos o pedido para a ESA Central, né, e eles, então, autorizaram a implantação dessa ESA. E nós tivemos a grata satisfação de ser o primeiro coordenador, né, da ESA de Franco da Rocha. E agora nós estamos no mesmo embalo aí para conseguir emplacar a ESA de Francisco Morato. Francisco Morato, gente. Vocês viram, né? Trouxe o Célio de Franco para Francisco Morato. Olha que coisa, né, Célio? Na verdade, a gente conseguiu fazer aqui essa montagem dessa subseção. Ela realmente demandou trabalho de muita gente, né? Mãos, né? Muitas mãos aí. E aproveitem, pessoal, mandem as perguntas, porque assim, o Dr. Célio pode contar a história, viu? De como foi constituído
a OAB 249 de Francisco Morato, né? Porque, como eu falei no início, o Dr. Célio, ele acompanha a história da subseção desde a criação. Então, é muito importante isso. E quando a gente fala da ESA, da implantação, os advogados, eles têm que participar dos cursos, ele tem que fomentar isso. Por quê? Porque a gente une forças e a gente une o que principalmente, doutor Célio, o nosso conhecimento, né? Exatamente. Porque para a gente manter uma escola e, assim, fomentar uma advocacia promissora, a gente precisa dar conhecimento. E os advogados têm que buscar isso. Mesmo às vezes nós falamos assim de forma online, que devido à pandemia cresceu um vasto, o pessoal não quer no presencial, mas a gente também tem que tentar ter o relacionamento, porque senão daqui a pouco a gente não está interagindo com pessoas. Você não acha, Célio? Sem dúvida. Quando a gente vê um advogado criticando a advocacia, uma das coisas que eu já percebi de plano é que todo advogado que critica a profissão, ele não gosta de estudar, ele não se atualiza, e daí o que acontece? Ele não consegue desenvolver o trabalho, ele não consegue abrir outras frentes, né, de mercado, ele não consegue pegar um nicho de mercado e desenvolver, porque falta conhecimento. E aí o que acontece? Obviamente que o advogado que tem conhecimento, ele transmite isso para o cliente, e o cliente vai indicar ele para outras pessoas. Agora, quando o advogado ele titubeia, ele não sabe o que está fazendo, muitas e muitas vezes ele não se atualiza, né? Acaba propondo ação inepta. Quantos e quantos casos a gente já não pegou por aí, né? E isso tudo é o quê? É falta de estudo. Então, veja, o advogado que não se atualiza, ele com certeza não vai conseguir advogar. Porque todos os dias nós temos alterações legislativas. E quantas vezes a gente não vê o advogado propondo ação e a ação, o fundamento que ela está utilizando já não é mais válido, porque teve uma alteração. Então, é muito importante que o advogado se atualize, né? Principalmente essas novas legislações, né? LGPD, por exemplo. Sem dúvida, né, Célio? exato. Tema importantíssimo aí. Nós temos aí uma situação que é, inclusive, um nicho de mercado, né? Que veio aí para ficar, né? E o advogado é peça fundamental nessa história, né? Só que se o indivíduo ele não vai atrás de saber como funciona, né? De se atualizar, o que acontece? Muitas vezes um empresário vai chegar para ele, vai perguntar, e ele não vai saber do que se trata. Ele vai achar que deve ser alguma coisa ligada a gays, transexuais, transgêneros, né? Que não tem nada a ver. Eu já vi, na verdade, estou falando isso porque o indivíduo falou um negócio desse aí, eu quase morri da risada. Eu falei, mas você vê a falta de conhecimento de um advogado, isso. Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, aproveitem as oportunidades. Porque, às vezes, a gente também, além de fora a ESA, a gente cria palestras importantes. Porque, mesmo não tendo a ESA, né, Célio? Nós colocamos diversas palestras de pessoas que têm conhecimento, propriedade de falas, que são professores da escola, né? E eu acho isso de suma importância, a gente desenvolver esse trabalho diante da nossa própria OAB e diante em prol da advocacia, fortalecendo o nível de conhecimento dos advogados. E uma coisa que a gente sempre relata, Célio, existe alguns cursos gratuitos dentro da ESA? Porque as pessoas me perguntam às vezes. Sim, existem vários cursos que são gratuitos, até inclusive nós temos um curso que é de fundamental importância que todos os advogados façam, que é o curso sobre ética profissional, né, e o processo disciplinar. O que acontece? Eu faço parte do Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo, e uma das coisas que eu tenho observado com muita frequência são processos que correm à revelia, ou seja, o advogado não sabe fazer a sua própria defesa. Não e nem contrata ninguém, Célio. E não contrata ninguém. E deixa para aí. O que acontece? Quando chega no final, o advogado toma uma suspensão e quando ele menos espera, ele não pode mais advogar, porque depois que transitou em julgado, o acórdão do tribunal, o camarada está suspenso. Ele não pode mais advogar até cumprir aquilo que ficou determinado lá. Né? Muitos advogados, inclusive tem uma situação bem interessante. Conta para nós, Célio. Que eu relatei agora há pouco tempo, em que o advogado, no finalzinho do processo, ele praticamente confessa que ele cometeu a
a falta ética por desconhecimento. Ele fala claramente que ele saiu da faculdade e que aí ele não tinha condições de montar um escritório e ele foi procurar emprego. Aí uma empresa ofereceu lá um cargo para ele, né? E que ele deveria propor ações. E aí o que acontece? Começou a receber a documentação, né? E ele começou a propor as ações, sem ter contato nenhum com o cliente, sem saber do que se tratava, e aí lá na frente se descobriu o quê? Que a empresa fazia captação de clientela no meio da rua, né? Cobrava do indivíduo lá muito um determinado importante, né, valor. Célio? Exatamente. E o advogado simplesmente começou a assinar várias ações e entrar. Aí o que acontece? O juiz começou a ver aquele volume de ações, né? E automaticamente, agora o tribunal tem um sistema que verifica isso. Quando o mesmo advogado está propondo várias ações simultâneas sobre determinada coisa, né? Tem provável infração ética aí, captação de clientela, alguma coisa. E nós recebemos isso lá no tribunal, intimamos o advogado não respondeu e correu. No final é que ele veio e informou o tribunal, né, que ele havia sido contratado pela empresa, que ele estava inexperiente, né? E com isso, até inclusive no relatório, eu informo que é importante. Hoje nós temos um projeto no Tribunal de Ética que chama-se TED Vai à Faculdade. Isso é importante mesmo. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando os relatores, né, e mandando esses relatores para as faculdades das nossas regiões, da região de Osasco, né? E estamos mandando os advogados, os relatores lá para explicar para os alunos que estão na faculdade que quando eles saem de lá, eles têm que tomar muito cuidado, porque a profissão, né, a chefia da profissão, ela não pode dizer para você que você vai aceitar determinado cliente, né, ou que você vai contratar vai entrar com alguma ação sem ter contato nenhum com o cliente. Se isso acontecer, o que acontece? Você corre o risco de perder a sua carteira lá na frente. Então, todo cuidado é pouco. E agora, Célio, não te cortando, mas com relação à área digital, eu acho que é muito interessante, eu acho que acaba gerando várias infrações, né? Com certeza, com certeza. Por quê? Porque muitas e muitas vezes o advogado, ele coloca o nome em procurações, né? E para vocês terem uma ideia, eu estou com um processo lá, em que o escritório de advocacia recebeu, isso é uma ação que eu estou cuidando, eu que ingressei com a ação contra o escritório, né? E o que aconteceu? O indivíduo contratou o escritório entrou com a ação, ganhou a ação, no final ela recebeu a indenização e não repassou para o cliente. Meu tá? Deus. E aí o rapaz me procurou e falou, olha, eu ganhei a ação, aí eu puxei a ação, realmente ele ganhou, eu falei, cadê o contrato? Ah, não, ninguém me entregou o contrato. Aí, o que eu tinha do escritório? Eu tinha o nome do escritório, o nome fantasia e o endereço. Só que não existe mais, nem o escritório, nem o endereço. Eu peguei e puxei, né, os advogados que figuravam ali como principais. Também não aconteceu. O que eu fiz? Fui no processo, peguei a procuração e aí tinha um rol de advogados. Eu processei todos. Tem advogado que está lá choramingando e falando assim, olha, essa ação está me prejudicando. Sim, está prejudicando por quê? Porque colocou o nome numa procuração, né, de uma empresa que estava fazendo porcaria, que estava lesando os seus clientes. E automaticamente vai acabar respondendo, solidariamente ainda. Por quê? Porque o escritório não existe mais, mas constam lá como advogados que compunham a banca. Correto. Logo, eu processei todo mundo. E tem jurisprudência que me dá embasamento para isso. Percebem? Então, o advogado ele tem que tomar muito cuidado com quem ele se associa, né? Em que procuração ele vai colocar o nome dele, porque senão ele acaba respondendo no final e pode perder a principalmente carteira. o jovem advogado, né, Célio? Exatamente. Que a gente toma muito cuidado, porque aqui na subseção 249 de Francisco Morato, eu estou falando por mim, a gente toma muito cuidado com a jovem advocacia. A gente tenta orientar, se tem dúvida a gente tenta demonstrar, todos os diretores, os advogados da comarca, a gente tenta auxiliar da melhor forma possível para que não ocorra esse tipo de coisa que o Dr. Célio comentou. Porque daí a gente se depara com uma situação muito triste.
quando você vê, você lutou tanto para estudar 5 anos e você vê, de repente, que você não tem mais sua carteira. Eu acho que é muito triste. Eu acho que votar, a mesma coisa quando você está lá, né, Célio, você que participa, e você saber que você vai fazer a vida da pessoa aquilo, ela deixar de ser advogado, é muito, para nós que somos advogados, que buscamos nossa carteira de ordem, que estudamos, que defendemos o interesse, vê-se perdido, porque a pessoa não apresentou defesa, isso é muito triste. É lamentável. Então, a ESA também vem aí para quê? Para poder mostrar para o advogado, através de um curso, né, voltado principalmente para o advogado que está começando, para ele saber como ele pontuar isso, né, Célio? Exatamente. Eu acho que isso é de suma importância. Então, assim, a gente vê a importância do advogado, e eu acho que é a única instituição que tem uma escola especializada com áreas que propicia isso para a advocacia. E nada bem menos essa gestão da doutora Patrícia Vanzolini, ela vem com o projeto de colocar de volta os valores que nós gastamos da nossa mensalidade que a gente paga lá, com relação à nossa prestação que a gente tem, de reverter isso em prol da advocacia, né? Que a gente paga e tem esse fluxo dentro da ESA, né? Célio, eu acho que a ASP também já faz isso, né? E agora a OAB também vem trazendo isso. Isso é muito importante, porque quando você vê um curso, às vezes você não tem condição de pagar, mas você paga a sua anuidade e você vê isso revertendo para você. Então, tem alguns cursos que o Dr. Célio trouxe aqui, que são cursos gratuitos, que você pode pegar e fazer da sua casa. Você entendeu? Então, é todo um sistema trabalhando em prol da ordem. Então, assim, engraçado. E, assim, que é uma fala muito importante, que eu acho que a gente não pode deixar de frisar, Célio, que é de forma gratuita que nós fazemos isso. Sim, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, a diretoria, essas coisas, é gratuito. Os professores, muitas vezes, eles vêm para apresentar nas subseções, eles se colocam à disposição para passar o conhecimento dele em pró do advogado. Então, quando nós tivermos eventos dentro da subseção, participem. É tão difícil, às vezes, trazer alguém de fora para Francisco Morato. Então, venham, prestigiem o palestrante. Venham, façam um curso, coloquem. Nós tivemos, acho que, 2 solicitações, né? Nós fizemos uma prévia da ESA, quais eram os cursos que nós deveríamos ter dentro da subseção, né, Célio? Isso, foi feita uma pesquisa, né, junto ao nosso público, e essa pesquisa, então, apontou aí um dos cursos que é de bastante interesse do nosso público aqui, seria a área previdenciária. E com base nessa leitura que a gente fez do nosso público, o que eu fiz? Eu peguei, nós temos um projeto da escola que é chamado de aula magna. E essa aula magna, ela serve para quê? Ela serve para trazer grandes mestres que atuam na ESA, né? E que hoje são coordenadores de área, para fazer uma aula, né, magna. E depois, na sequência, se houver realmente interesse, a gente vai montar cursos de extensão na parte de aula magna. E os cursos de especialização, muitos advogados falam, mas quando que vai vir especialização para cá? Vai vir especialização para cá quando nós tivermos condições de montar uma turma. Tá? E essa turma, ela pode ser montada por alunos daqui de Francisco Morato, nós podemos ter gente de Jundiaí, de Franco da Rocha, de qualquer lugar, desde que tenha interesse, olha, vamos montar? Podemos montar sem problema nenhum. Tá? Agora, como eu disse no início, esses cursos de especialização, eles demandam aí uma aprovação que pode chegar até levar mais de ano para ser aprovado. Ou a gente pode pegar cursos de especialização que já estão em curso em outras unidades da ESA e trazer para cá. E aí, nesse caso, eu consigo aprovação com um tempo menor. Tá? Mas o que eu preciso, de fato, é ter interessados. Quando eu tenho interessados para fazer o curso, nós conseguimos correr atrás e fazemos. No mesmo diapasão, são os cursos de extensão, né, que vai trazer atualizações aos advogados. Se eu tiver pessoas que têm interesse, a gente consegue trazer quantos cursos o pessoal quiser.
Que ótimo, né, Célio? E aí, como a presidente mencionou, né, esse projeto que veio da seccional da OAB é importantíssimo. Eles pretendem, então, fazer uma devolução daquilo que você pagou como mensalidade, como anuidade, né, para que você faça com aquele valor cursos. Né? Não significa que o curso seja gratuito, não. A ESA ela vai montar os cursos, o curso tem um valor, né? E você poderá usar créditos que você tem da anuidade para abater no valor do curso. Então é muito interessante. Então você tem que falar, olha, esse curso é de interesse, vamos fazer. Né? E aí o que você vai fazer? Posso aplicar o crédito, né, da OAB, eu estou com a OAB em dia, né, com a anuidade em dia. Se você paga parcelado, eu estou com a parcela, né, até a atual parcela, nós estamos no mês de fevereiro, olha, fevereiro tá pago, então eu posso usar essa parcela para pagamento. Se eu paguei ela integral, eu posso usar toda a parcela integral do pagamento. Olha que interessante, né, para fazer o curso. Né? E é muito interessante. Então, eu acho que o advogado, ele só não se atualiza se não quiser. Né? Porque tem ferramentas, né, Célio? Tem ferramentas, a atual diretoria realmente cumprindo, né, aquilo que foi promessa de campanha, eles realmente estão estabelecendo, então, agora esses cursos. E vou dizer mais, viu? Aos novos advogados, a jovem advocacia de Francisco Morato, existem algumas atuações na Defensoria Pública que que demandam cursos específicos. É o caso da Infância e Juventude e é o caso do Tribunal de Júri. Tá? Para que você possa atuar na Infância e Juventude ou para que você possa atuar no Tribunal do Júri, você precisa ter um curso. E esse curso ele é ministrado pela ESA em parceria com a Defensoria Pública. E é gratuito, Célio? Não, esse curso ele é pago, né? E nós podemos trazer ele para cá, porque assim, nós podemos trazer ele presencial para cá, ou o indivíduo pode fazer esse curso também de maneira online, né? Existem alguns, eu preciso até confirmar agora se tem algum aberto, mas via de regra, todo ano eles lançam esses cursos, né, de forma online, né, e a gente pode trazer também de forma presencial, caso haja interesse. E Célio, deixa eu te perguntar, e mais ou menos quanto que é o curso? E depois o Barretos quer fazer uma pergunta, né, Barretos? Eu queria... Não, mas pode Então, quanto que é mais ou menos esses cursos, em média, para quem está nos assistindo? Às vezes é advogado novo, né? Tem medo, às vezes, de entrar na casa do advogado e perguntar. Então, assim, para essas pessoas que estão nos assistindo, mais ou menos, para a advocacia nova, quanto que mais ou menos vale um curso, para ver se é acessível? Cada curso, ele demanda uma planilha, que é feita levando em consideração se o professor ele é especialista, se ele é mestre, se ele é doutor. Então, o valor do curso ele vai aumentando de acordo com a capacidade técnica do corpo docente. Então, com relação ao valor, funciona assim. Se eu for fazer um curso na subseção, eu vou ter que ver quem são os professores que nós vamos contratar. Quanto maior o nível do professor contratado, maior vai ser os honorários, né? O pagamento da hora-aula dele. Automaticamente o custo vai ser um pouco maior. Tá? Se eu pegar os cursos online, nos cursos online você já tem o custo lá, qual é o valor que é fixado. Obviamente que o valor é menor, por quê? Porque o curso online ele abrange uma quantidade muito maior do que o curso presencial. Tá? Só que quem está acostumado com o curso presencial não consegue fazer curso online. Eu já vi várias pessoas dizendo para mim, olha, eu não faço curso online porque eu durmo. Eu começo a ouvir e dá sono e não tem jeito. Preciso de ser presencial. Então, para quem precisa do curso presencial, e o curso presencial eu acho que a troca é muito maior do que o curso online. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos montar esse curso, né? E vamos fazer o cálculo, uma planilha de cálculo. O que acontece para que a gente consiga um curso mais barato? Quanto maior o número de inscritos no curso, né, nós vamos fazer o rateio das despesas. Então, quanto maior o número de inscritos, menor vai ser o custo desse curso individualmente. Então, é por isso que eu falo, quando a gente tem o curso montado, né, se você tem interesse, procura chamar quem mais tem interesse,
Não precisa, eu repito, não precisa ser da subseção. Vocês podem chamar da subseção de Franco da Rocha, os advogados de Caieiras que pertencem a Franco da Rocha, né? E chamar eles para participar da região, do curso, né? Da região, de Jundiaí, de São Paulo. Cajamar, que está aqui próximo. Cajamar, nossa. na verdade, todos aqueles que têm interesse em fazer o determinado curso, a gente junta toda essa turma aí, né? Colocamos ali na nossa sala e quanto maior o número de inscritos, menor vai ser o custo. Né? Então é por isso que eu não consigo dizer qual é o valor específico do curso. Tá? Consigo falar do ética aqui e do processo disciplinar, porque é gratuito. Então o valor. Olha lá, gente, zero. já tem uma coisa, principalmente do processo. Né? Eu acho que é interessante visitar. É o site que fica, Célio? Explica pra gente também. Você vai ingressar no site da ESA, né? Que é um site que está dentro do site da OAB. Né? E ali você vai procurar em cursos. Em cursos você vai ver lá que tem um linkzinho da inscrição para esse curso específico. Tá? Ele no final do curso vai ter certificado, né? Que você fez o processo disciplinar. Mas o que é mais importante, não é nem certificado não, gente. É você saber que se você tiver, porque qualquer um está sujeito a receber um processo disciplinar. Qualquer um. Né? Às vezes, muitas vezes o cliente, por mais bem atendido que ele seja, ele vai te criticar, vai falar que você não está fazendo o trabalho direito, né? E principalmente no caso da assistência judiciária, que você nunca sabe quem é que você está atendendo. De repente vem um maluco lá e cisma com você e faz uma reclamação. Né? Nós recebemos já várias reclamações de assistidos, né? De advogado que, porque o advogado não está me dando atenção, porque o advogado me bloqueou no WhatsApp. Nós temos um monte de problema. Né? Mas, invariavelmente, quando a gente recebe a reclamação, né, eu tenho que acionar o advogado para que ele venha se defender. Então, é importante que o advogado saiba desde o início, né, que o processo disciplinar, ele, aparentemente, né, no início, não é nada. Né? Você olhando assim, fala, não, isso aí é besteira. Só que ninguém sabe o que vai acontecer, ou a evolução disso. Quando bate lá no TED, né, aí vai vir lá um assessor que vai analisar e, de repente, ele entende que há enquadramento, sim, para uma infração ética. E se ele não cuidar aqui no início, quando chegar lá, já vai ficando mais difícil. Tá? Então, é importante que faça esses cursos, principalmente para saber se defender. Porque o advogado, por incrível que pareça, ele está trabalhando todos os dias defendendo o interesse de outras pessoas, e quando chega na hora do processo disciplinar, que é interesse dele, ele pode perder, pode ter suspensa a atividade profissional, ou até mesmo pode ter uma cassação da sua carteira, ele não sabe se defender. E é triste, hein, Célio? Triste. Eu já vi acho que a parte mais... Eu acho que é muito triste. Porque... Eu já vi vários advogados que sentam lá para assistir a sessão no final, e quando tem a sanção final, né, que acaba sendo aí punido, chora, né, e se desespera. E, sabe, complexo. Né, do dia para a noite você não pode mais exercer a sua profissão. Pensou isso, Barreto? Entendeu? Barreto, não cortando meu ilustre convidado, mas o Barreto quer fazer uma pergunta para o nosso... Verdade, na verdade, é assim, tem algumas coisas bem interessantes, doutor, que o senhor abordou aí, nessa parte aí de capacitação, né, treinamentos. O que acontece? Tanto o advogado como outras profissões, nós temos aquele período que a gente classifica como ARD, né? Que é o momento, até na hora que você faz a prova da OAB, né? Passou na prova, até naquele momento ali, tudo que você aprendeu é para você ser um advogado. E aí você recebe a carteirinha. Carteira, pelo amor de Deus, Barreto. Carteira. Carteira, E aí, a partir do momento que você recebe a carteira, você tem que desenvolver habilidades e conhecimentos acrescidos que vêm através da ESA. Exatamente. E quando você falou da ESA, eu fiquei um pouquinho confuso, porque eu já tive uma parte militar e existe a ESA, a Escola Superior da Aeronáutica. Sim. Eu não fui da Aeronáutica, eu fui da Marinha. Mas eu fiquei assim, se ela está falando... A gente brinca. Então, e aí, doutor, eu vejo assim que todos os advogados, como em todas as outras profissões, quanto mais cursos de especialização, quanto mais cursos que as pessoas fizerem para aumentar o leque de possibilidade, é o que traz aquele profissional uma qualificação diferenciada.
E aí, o que nós estamos abordando aqui hoje, que é a ESA, Escola Superior do Advogado, né? Advocacia, isso de mesmo. advocacia, muito pertinente, né? E é um convite aberto. A OAB está disposta a fazer de todas as formas para poder favorecer a classe no sentido de aperfeiçoamento. E isso se faz necessário porque através de hoje das mídias sociais, Sim. através da possibilidade de informação que o proponente, não, como é que é o assistido, né? Os Tem assistidos. coisa que eu já estou... Já tá ficando craque, hein? O assistido, ele muitas vezes já chega na OAB com algumas informações. E aí cai lá na sua fala no início, quando o senhor diz do preparo. Né? Do próprio cliente, né? Do próprio assistido, já falou, opa, esse advogado não está falando corretamente. E é aí que entra a ESA, né? Exatamente. Com respeito a outra coisa, doutor, hoje, cursos, né? Eu trabalho muito na área de qualificação também, de cursos, então, o que acontece hoje? Você tem a opção híbrida. Sim. Quem gosta do presencial vem até a sala e você pode filmar essa aula e jogar Nossas no ar. palestras têm sido assim, né? Sério, para é? também, Então. sim. Nós estamos fazendo dessa forma, viu? Mas Para na central poder. também a gente faz híbrido. Muito E legal. assim a gente vai ajustando. O que a gente fala é que assim, a advocacia, a gente gosta de ter aquele tato, aquele diálogo, de estar dentro da casa, porque nós temos um espaço para atender a advocacia. Sim. A gente entende que uma vez ou outra fazer um curso, mas quando você está do lado do seu colega, que você diálogo, você tem um diálogo aberto e você consegue tirar dúvidas, isso é importante demais para a advocacia. Porque, às vezes, no online, fica você e coisa, como o Sérgio falou, o amigo dele colocou que tem lá problema de dormir, às vezes. Não é? Então, assim, às vezes não presta muita atenção, você dispersa, uma criança chama, ou você está fazendo alguma coisa e passa despercebido. E quando você está dentro da sala de aula, você vai se alinhando, vai prestando mais atenção, vai criando proposidade de fala, né? Então, isso é Existe importante. a possibilidade de dinâmicas, Sim. né? E é uma coisa bem E daí, assim, o interessante. advogado, existe uma dificuldade, às vezes, eu percebo que com a pandemia, o advogado está com medo até de falar com o juiz, tem medo de se comunicar com outro advogado, então a gente tem que quebrar alguns tabus que estão acontecendo. Mas a conversa tá boa, né? E você viu que já o horário, nós já estamos quase finalizando mais um programa da OAB. E assim, eu vou dar alguns recadinhos da nossa casa, que eu acho de suma importância e não poderia deixar de falar. Amanhã nós teremos uma palestra importante referente aos honorários. Os honorários, então, um tema aí muito importante na casa da OAB. Vai ser a partir das 18 horas. Também teremos aqui na casa da OAB 249 de Francisco Morato, a solenidade de entrega de carteira a partir das 17 horas. Aonde que os advogados podem dar uma olhada? Tem nas nossas redes sociais, no Instagram, OAB249, né, Francisco, que está Francisco Morato, e também o Facebook também, e temos uma fanpage também, que é da OAB 249 de Francisco Morato. Não está difícil de ver. Não, né? acha a OAB 249 de Francisco Morato, que vocês vão acompanhar. E nós teremos entrega de carteira também às 17. Agora aqui eu venho pedir ajuda de vocês para uma campanha que a OAB 249 de Francisco Morato está encabeçando, que é a nossa doação de sangue, Barreto. Eu peço que no programa de você, daqui para frente, até o dia 24 e 25, mencione, eu vou até deixar aqui o nosso papelzinho referente à campanha de doação de sangue da OAB 249 de Francisco Morato. Os bancos de sangue estão vazios. E essa época de festa, de carnaval, o pessoal sai para viajar, ocorrem acidentes. E assim,
as pessoas precisam dessa doação. Nós abrimos essa campanha para o dia 24 e 25, pensando na sexta e o sábado, devido às solicitações da população moratense que falou que gostaria de participar, mas pelo fato de não ser final de semana, não conseguiria. Nós criamos a possibilidade de fazer essa ação também no sábado. Só que eu preciso muito da ajuda de vocês, para que vocês venham, se inscrevam e participem. E salvem vidas. E Barreto, através do programa, eu peço que assim, até o dia 24 e 25, os programas que tiverem, tanto aqui na Sun News e que você presidir, não esqueça de compartilhar e falar dessa campanha importante da OAB. E peço aqui também, né, para o Dr. Célio, nosso coordenador da ESA, para divulgar nas redes sociais e todos os nossos advogados. Porque juntos nós somos mais fortes e salvamos vidas. Salvamos vidas. Com certeza. Não é? Eu peço até, se for possível, manda a arte referência a essa doação. Se puder mandar para mim, eu já ponho no programa hoje. Você vê, olha, gratidão, viu, Barretos? Também tem outro comunicado. A Casa da OAB vai estar fechada no dia 20 e 21, tendo em vista o carnaval, tá? Então, nós não teremos atendimento da Defensoria, que é segunda e terça. É segunda, terça e quarta, né? E daí nós retornamos aí depois do meio-dia, tá? Da quarta-feira aí. E vamos lá. Também temos a Comissão da Mulher Advogada, fez uma rifa. E ela falou assim, doutora, fala no programa da nossa rifa. Procurem a presidente da comissão, a doutora Neide, que ela tá uma rifa valendo um cooler e mais 36 latinhas, mais um saco de gelo. Eles estão fazendo em pró a comissão deles. Por quê? Para poder juntar fundos, para poder fazer as campanhas. Nós vamos ter caminhadas aí na OAB 249 de Francisco Morato, presidida aí pela Comissão da Mulher Advogada. Certo, pessoal? Dei alguns recadinhos. Vou pedir para o meu ilustre convidado fazer as considerações finais dele. Dr. Célio, também gostaria que ele falasse também um pouco do currículo dele, que eu acho que é de suma importância, a área que ele atua, que eu acho que é um momento para a gente poder dividir essa particularidade da advocacia local. Dr. Célio, por gentileza. Bom, eu só posso agradecer aí o convite, né? Estamos aí sempre à disposição da 249ª subseção, né, que com muito carinho foi criada e eu participei dessa criação também. Então é sempre uma alegria muito grande estar aqui participando com vocês. Só fazendo uma distinção entre os cursos, né, e as palestras que a gente tem. Normalmente as palestras que vêm para a subseção, ela é feita pelo Departamento de Cultura e não pela ESA. Né? Muitos das pessoas que vêm e fazem as palestras são professores da ESA também, mas eles não vêm pela ESA, tá? Então, quando eu falo em aula magna, que nós mais para frente nós vamos anunciar, ela vai ser ministrada por um dos coordenadores do grupo, né? Que é da parte previdenciária. Então, é quem comanda a área previdenciária e todos os professores da área previdenciária da ESA, tá? Então ele vai vir com muita propriedade para falar com vocês sobre a questão previdenciária e trazer informações novas e até inclusive induzi-los a participar de um curso ou até eventual especialização que a gente esteja fazendo, ou na subseção que a gente possa vir a fazer, ou que já está em curso aí na central ou em uma das unidades da ESA, tá bom? Bom, eu sou advogado formado em 1991, né? Se fizer as contas vão descobrir que eu já estou idoso. Né? Idoso, então, até parece, gente. É complicado, mas estou atuando aqui em Francisco Morato desde 2002. A gente montou a banca aqui, eu e o colega Dr. Dirceu. Né? Eu estou atuando na área civil, criminal, família, ou seja, nós viemos para cá para atuar dentro da defensoria, para fazer assistência judiciária, né, em apoio aí à Defensoria Pública, que depois foi instalada, né, mas estamos lá até hoje. Mas a atividade nossa, né, o cerne da atividade é direito do consumidor, né, direito de família, né, e a área criminal que a gente atua também. Tá? Fazemos o trabalho
assim, com vocação mesmo, com muita paixão. Muitas e muitas vezes a gente abre mão de honorários, a gente abre mão de tudo, por acreditar em determinadas causas, né? O advogado, quando ele pega um determinado assunto que seja complexo, né? E ele pega e se inspira a ir consultar, a ir buscar uma solução jurídica para aquilo, isso é advogado vocacionado, é advogado que sabe o que quer. Quando o advogado ele fica pensando em quanto ele vai receber lá na frente, infelizmente, ele vai acabar desistindo da profissão. Porque o advogado que pensa em remuneração, né, não é o advogado que vai ter sucesso. O advogado que tem sucesso é aquele que acredita nas causas, naquilo que ele defende. Né? E quando ele faz isso, ele se torna um grande advogado, um bom advogado. É assim que se vencem as causas, é assim que a gente consegue êxitos nas demandas, quando a gente faz a coisa com paixão, com amor. Então, isso é o que eu tinha a dizer. Agradeço aí a Sun News, né, o momento jurídico da OAB 249, e agradeço a senhora presidente, né, pelo convite mais uma vez. Gratidão, viu, Célio? Muito obrigado. E obrigada mesmo por ser esse parceiro que está com a gente, está com a OAB 249, seguindo em frente, fazendo com que Morato seja respeitado e visto. Muito obrigada. Barreto, como a gente faz sempre, né, também, e o Barreto também vai fazer as considerações finais dele, e depois ele vai escolher um número. Bem, estamos chegando no final do programa. Como sempre eu falo, é um programa top, top com vários P's, porque realmente elucida, né, traz várias temáticas, vários assuntos ligados à profissão dos advogados, ligado à instituição que cuida dos advogados, que é a OAB, né? Principalmente a OAB 249 de Francisco Morato, que tem sido aí um exemplo de gestão, que tem sido aí um exemplo de dedicação, né, a toda a classe dos advogados, e que isso tem sido estendido à população. Programa aberto, programa que as pessoas podem fazer perguntas, participar. Estamos como bebês ainda no programa. Engatinhando, né? Engatinhando, é a terceira edição, mas já está nesse nível aí maravilhoso. Super, super. Agradeço aí a presença da doutora Vanessa, né, presidente dessa subseção daqui de Morato, ao doutor Célio Nonaca, que nos graciou aqui com as informações sobre a ESA. E eu agradeço de estar participando com vocês. E hoje eu vou pedir o Sam que diga um número, Sam. Vamos quebrar aqui o protocolo. Vamos lá, Sam. Vamos lá, nós estamos Pode de 1 a 33. Vamos 24. lá. Então, nós vamos ter aqui... Vamos ver. Nós temos aqui o Dr. Joab Alves Macedo Gama. Nós vamos falar na próxima sobre diversidade sexual e gênero. Então, avisa o Dr. Joab que ele estará aqui presente conosco, fazendo uma temática muito importante. E vamos que vamos, né? Eu quero aqui agradecer a Sun News, tá? Por essa oportunidade de estar aqui, de criar o programa Momento Jurídico OAB 249 de Francisco Morato. Agradeço ao Barreto, que está aqui sempre comigo, me dando uma força, né, Barreto? E vamos junto. Desculpa as brincadeiras, viu? Mas é para descontrair, entendeu? Isso, claro. Agradeço aqui o ilustre Dr. Célio Nonaca, que está sempre comigo. Agradeço a minha diretoria, porque sem ela eu não sou nada. Agradeço a doutora Carla, doutora Mônica. Agradeço os meus amigos que estão aqui presentes, que me dão força, né, para continuar, porque os dias não são fáceis, né? Então, mal sabem como a gente chega aqui. Mas eu tenho muita gratidão por fazer parte da OAB 249 de Francisco Morato e presidi-la nesse triênio. Gratidão a todos, uma ótima noite. Aproveitem os nossos programas, compartilhem, dê like, compartilhe as nossas redes sociais no YouTube da Sun News, nos fortaleçam, porque para que nós conseguimos fazer mais programas em pró-advocacia, em pró-cidadania. E coloquem nos comentários
nós terminamos as comissões, a apresentação, coloquem as temáticas que você, advogado, quer ver no programa Momento Jurídico OAB 249 e que você, cidadão, quer também ver neste programa. Coloquem lá o advogado que vocês querem que esteja aqui, que nós vamos trazer, tá bom? Beijo, uma ótima noite a todos. Boa noite. E seguimos. Acelera, OAB 249. Um abraço.